E aí, pessoal, e tem novidade no fronte. Alberto Guerra confirma o seu executivo de futebol. E o torcedor se empolga com isso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes, ativo para melhorar seu dia a dia, para melhorar sua relação. Ativo é a solução. É natural, não tem contraindicação e vai melhorar muito a sua vida, a sua relação, apimentar a sua relação. Entre agora na descrição do vídeo que tem um link. Esse link leva para o WhatsApp do Ativo e ali você vai ter tudo para melhorar a sua relação. A Ativo é a solução. Entre agora, compre e receba na tranquilidade de casa. Gente, em entrevista realizada agora há pouco para o GZH, Alex Bagé, Eduardo Gabardo e também o Marco Souza da Zero Hora entrevistaram os candidatos. E primeiro fez uma sabatina com o Odorico e em seguida a sabatina com Alberto Guerra. Odorico ontem anunciou que o nome que ele está acertado para CEO, e ele fez isso no Twitter. E hoje Alberto Guerra falou dos seus nomes. E o nome para executivo de futebol de Alberto Guerra, como ele mesmo disse na entrevista, pela primeira vez eu falo sobre isso, o nome já havia vazado, mas eu falo sobre isso e confirmo que é ele o nome, Rodrigo Caetano. Começou no Grêmio, começou na verdade no RS Futebol, mas começou a jogar futebol no Grêmio, depois fez carreira em alguns clubes, depois virou executivo lá no RS Futebol. Ele começa o trabalho como executivo e depois na base do Grêmio, lá no ano de 2005, começa um trabalho que ganhou o Brasil e é hoje um dos profissionais mais respeitados no Brasil. Rodrigo Caetano é o executivo de futebol que o Grêmio vai contratar em caso de vitória de Alberto Guerra. O nome do executivo de futebol de Odorico Roman, que pode ser Alexandre Matos, que pode ser também o Anderson Barros, que tem como gerente de futebol o nome de Paulo Pelaipe, contrapõe a partir de agora com um nome muito forte. O outro nome que foi citado na entrevista é o nome de quem seria o gerente de futebol, e também é um nome muito conhecido no Grêmio, Luiz Vivian. Hoje, o responsável pela logística da seleção brasileira, seria ele o homem responsável também por um dos cargos diretivos executivos do departamento de futebol do Grêmio. Luiz Vivian trabalhou com Alberto Guerra lá no ano de 2010, quando o Guerra teve a sua primeira participação como vice-presidente de futebol e trouxe Renato pela primeira vez. Ou seja, Alberto Guerra começa também a abrir os seus flancos, a abrir os seus nomes. Alberto Guerra, a partir de agora, entra num outro ponto. O torcedor do Grêmio, ele tem, pelo Rodrigo Caetano, uma imagem muito boa, muito positiva. O trabalho do Rodrigo nos clubes cariocas, o trabalho do Rodrigo no próprio Grêmio, o trabalho recente do Rodrigo no Internacional, a relação do Rodrigo nesse trabalho com o Atlético Mineiro, campeão brasileiro no ano passado, esse ano com alguma dificuldade. A informação que vinha de BH era de uma renovação lá, mas depois veio essas histórias relacionadas à SAF aqui e ali, e agora Alberto Guerra termina com o mistério e assume que é Rodrigo Caetano esse nome. E isso dá um novo componente para essa eleição, porque realmente os nomes tratados tanto por Odorico como por Alberto Guerra indicam sim um pensamento grande de profissionais de ponta para modificar esse status no Grêmio. Alberto Guerra disse mais, disse que vai profissionalizar, falou que o plano A é Renato Portaluppi. Aí, ao perguntar sobre o confronto de ideias e de hierarquia entre Renato e Rodrigo, ele falou que eles trabalharam juntos no Fluminense, que eles têm boa relação, mas que se Renato não se adaptar ao profissionalismo, ele usou inclusive a expressão, aí é vida que segue. Não tem problema nenhum. Nós temos um projeto e vamos segui-lo. Então, sendo firme também nesse posicionamento, mas acreditando sim na adequação do Renato ao que o Alberto Guerra está propondo para este movimento. Esse é uma peça que se coloca no tabuleiro de peso.
é uma peça de peso. É esse o entendimento que nós temos que ter a partir de agora. É uma peça pesada em um tabuleiro que recebe um nome de muita força. Muita força. Entendam essa movimentação, entendam esse movimento, porque é um nome forte e é um nome que mexe com a torcida. Esse é o principal ponto. Quando se tem nomes desse porte que se posicionam em nomes com relação com o torcedor, tu mexe forte. Odorico já citou Pelaipe, que mexe com a torcida. Agora, Alberto Guerra cita Rodrigo Caetano, que mexe com a torcida. Curiosamente, ambos gremistas com relações afetivas, são profissionais, trabalharam em outros clubes, mas têm relação afetiva com o Grêmio. E aí, mais ainda, se dá a ideia de um movimento muito forte no sentido também de ter a simpatia do sócio e do torcedor. O Grêmio vai ter uma eleição com 35 mil votantes, um pouco mais de 35 mil votantes. É bastante gente, é um município médio. Nós estamos tentando aí montar enquetes, montar situações, não conseguimos fazer isso porque entram robôs aqui, robôs ali, a gente não consegue nem ter controle. Agora, nós temos uma eleição, até por isso, imprevisível. Imprevisível. Não se tem ideia do que pode acontecer. Não se tem ideia da representação, por exemplo, da geral apoiando Odorico Romano. Não se tem ideia de como essas informações estão chegando. A gente vê a rede social ganhando muita força, entrando muito print, atacando um candidato ou outro, e isso está criando um ambiente que não é bom para ninguém e, de fato, a gente vai tendo dificuldade para compreender quais os próximos passos, que caminho nós vamos ver. O fato é que essas informações já oficiais dos nomes de preferência de um ou de outro, bom, aí tu mexe com outra seara, tu começa a tocar num outro ponto e realmente as coisas parecem estar se modificando. Eu não imaginei que fosse se confirmar alguns nomes de vontade dos dirigentes tão cedo, mas isso nós estamos na quarta-feira, lembrando, hoje à noite, 21 horas, para quem está vendo esse vídeo antes das 21 horas, às 21 horas, nós vamos fazer uma live aqui no canal confrontando os projetos e posicionando os nomes e principalmente criando uma enquete lá no nosso canal exatamente para a gente falar sobre isso, para a gente posicionar o pensamento do nosso grupo de pessoas, do nosso coletivo aqui, para a gente saber qual vai ser o futuro do Grêmio e como a gente pode desenvolver. O fato é, os nomes começaram a surgir, os nomes são grandes e agora, com a entrada de Rodrigo Caetano no jogo, eu quero entender a tendência e o caminho do torcedor. Realmente, essa foi uma notícia surpreendente e aí a gente corre aqui para falar para vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.